Glória, nós somos do grupo 2 e nós vamos apresentar o trabalho de Projetos Integradores 5, onde temos como tema as operações básicas da matemática com o material dourado. Componentes do grupo é Glória, Angélica, David, Flávia, Jones, Lauriane, Noemi, Cícero, Manuel e Valbeano. Conteúdo 2, adição com reagrupamento. Pode passar. Objetivos: identificar as ideias de juntar e de acrescentar associadas à operação de adição. Efetuar cálculos de adição com reagrupamento usando o algoritmo convencional ou apoiando-se em estratégias de cálculo mental ou usando material manipulável. Pode passar. Habilidades da BNCC. A primeira habilidade é a EF03-NA03, que é construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. A segunda habilidade é a EF03-NA05, que é utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrita, inclusive os convencionais, para resolver problemas significativos envolvendo a adição e subtração com números naturais. E a terceira habilidade é a EF03-NA06, que é resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar, completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo o cálculo mental. Roteiro da aula. Temos como objetivo a capacitação dos alunos para a análise de procedimentos de resolução propostos no texto, para que assim eles façam adições com reagrupamento. Na primeira situação é tratada a adição com reagrupamento, utilizando a ideia de juntar, procedimento para efetuar os cálculos e resolver as questões. Primeiramente, a representação das quantidades usando o material dourado e depois o uso do algoritmo convencional da adição. Desse modo, espera-se que, após esse trabalho, os alunos saibam diferenciar o processo de reagrupamento, não, o processo utilizado para realizar adições sem reagrupamento nessas páginas apresentadas com o processo de reagrupamento. Na segunda situação, o reagrupamento ocorrerá da unidade para a dezena e da dezena para a centena. Em um mesmo cálculo serão feitos dois reagrupamentos. Deve-se propor a leitura do texto da primeira e da segunda situação, em pequenos grupos, e pedir que comparem as situações. Também deve-se certificar que o texto foi compreendido pelos alunos. Depois de discutidas as duas situações, iremos iniciar a resolução da segunda situação, retomando a formação dos números com os alunos. Depois, registrar tudo no quadro de ordens. Em seguida, vamos entregar para cada aluno ou para cada grupo um kit de material dourado, conduzindo a explicação de modo que os alunos tenham um olhar atento à situação, pois nela ocorrem dois reagrupamentos. Observe o vocabulário que estão utilizando e verifique se fazem os reagrupamentos corretamente. Incentive os alunos a descreverem verbalmente as características parecidas e diferentes entre os processos utilizados na adição sem reagrupamento daquele com reagrupamento, e também conversar sobre essas características, sugerindo assim que se faça sempre o vínculo entre o uso do material dourado e do algoritmo convencional, e que se proponham outros problemas para que os alunos utilizem a estratégia que prefiram para resolvê-los. Primeira situação.
Em uma lanchonete foram vendidos em um dia 45 sanduíches de mussarela e 27 sanduíches de ricota. Quantos sanduíches a lanchonete vendeu ao todo nesse dia? Para responder essa pergunta, podemos juntar a quantidade de sanduíches de mussarela, 45, a quantidade de sanduíches de ricota, 27. Ou seja, efetuamos a adição 45 mais 27, representando as quantidades usando o material dourado temos. Esse primeiro quadrado que está mostrando 4 tirinhas de dezenas mais 5 bloquinhos pequenininhos que representam 5 unidades. E o segundo quadrado que está abaixo representa 2 tirinhas de dezenas e 7 cubinhos que representam unidades. Somando, a gente vai ter 47 mais 45 mais 27, dando um total de 72. Pode passar. Usando o algoritmo, a gente vai ter 45 mais 27, que é igual a 72, onde o 4 é dezena e 5 é unidade, 2 é dezena e 7 é unidade. 5 unidades mais 7 unidades igual a 12 unidades. 12 unidades igual a dezena mais 2 unidades. Uma dezena mais 5 dezenas mais 2 dezenas é igual a 7 dezenas. Nesse dia, a lanchonete vendeu 72 sanduíches. Pode passar. Bom, e aqui a gente tem um problema que foi proposto pela equipe, né? Então, em uma fazenda foi vendido 387 litros de leite em um dia. E depois disso, o vaqueiro esqueceu de prender os bezerros à tarde e só prendeu eles à noite. Com isso, no dia seguinte, ele só conseguiu vender com suas vaquinhas 294 litros de leite. Aí ele quer saber aqui, né, quantos litros de leite foi vendido nesses 2 dias. Então, no primeiro dia, a gente vai ter aqui, separando com as casas de centena, dezena unidade, 3 centenas no primeiro dia, ou seja, temos aí a 300. Vamos ter 8 dezenas, representar aí 80, né? E 7 unidades, isso é 7 mesmo. Já no segundo dia, a gente vai ter 2 centenas, ou seja, 200, 9 dezenas, ou seja, 90, e 4 unidades, 4. Então, quando a gente fizer essa operaçãozinha, como a gente já tinha feito anteriormente, nós vamos ter lá 7 unidades mais 4 unidades, vamos ter uma dezena com uma unidade. A gente deixa a unidade e sobra a dezena. 8 dezenas mais 9 dezenas, vamos ter 17 com 1, 18. Vamos descer e subir 1 de novo. Deixa o 8 sobe 1. E 3 mais 2, 3 centenas mais 2 centenas, igual a 5. Só que a gente tem subindo 1, vamos com 6. Totalizando aí 681. Quantidade de leite nós vamos ter aí nesses 2 dias. Dessa forma a gente consegue resolver esse problema. Objetivo: resolver problemas de adição, trabalhando as ideias de juntar e acrescentar com números de até 3 ordens e aplicar o algoritmo convencional da adição com reagrupamento para números de até 3 ordens. Habilidades da BICC. A primeira habilidade é EF03 MA03. Reconstruir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. A segunda habilidade é EF03 MA05. Utilizar diferentes procedimentos do cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, para resolver problemas significativos envolvendo a adição e subtração com números naturais. E a terceira habilidade é a EF03MA06. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração
com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e complementar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental. Roteiro da aula. Na situação, espera-se que os alunos associem a ideia de acrescentar. Valéria tem R$ 385 e ainda precisa de R$ 145 para comprar um televisor. Para saber o valor do televisor, os alunos precisarão adicionar as quantidades, acrescentando uma quantidade a outra quantidade. Faça a análise das situações problema apresentadas, pedindo aos alunos que identifiquem a ideia de adição envolvida em cada uma delas. Depois de conversar sobre as duas situações, liste as características semelhantes e diferentes entre elas. Peça aos alunos que envolvam cada uma delas com o apoio do material dourado. Depois, escreva na louça algumas adições com números na ordem das centenas e peça a eles que resolvam, utilizando o material dourado. Faça com os alunos o registro por meio de desenhos, estabelecendo paralelismo aos registros com números. Para ampliar a exploração dessas situações, proponha que resolva algumas adições envolvendo números maiores ou menores que os apresentados e peça que calculem utilizando material dourado. Depois de realizarem os cálculos, peça aos alunos que troquem de caderno com um colega para fazerem a correção, discutirem os erros e buscarem outras soluções. Se necessário, resolva alguns cálculos novamente na lousa para que todos juntos possam conversar e encontrar as soluções corretas. São apresentadas situações-problema que os alunos resolverão por meio da operação de adição. É importante que eles resolvam as situações-problema inicialmente de maneira individual, para que os alunos possam se familiarizar com a diferença entre as ideias e juntar e acrescentar da adição. Comente com eles que, na ideia de juntar duas quantidades, são reunidas e um resultado é obtido. Já na ideia de acrescentar, há uma quantidade inicial, a qual outra é acrescentada, de modo que uma transformação ocorre nessa quantidade inicial, sendo ela alterada na identificação de uma quantidade final. Da segunda situação, para comprar um televisor, Valéria guardou R$ 385. Ela ainda precisa de R$ 145. Quanto custa esse aparelho? No caso, podemos escrever R$ 145 aos R$ 385 que Valéria já tem. Aliás, podemos acrescentar 145 aos 385 que a Valéria já tem. Ou seja, podemos efetuar a adição. 385 mais 145. Usando o material dourado temos. Então veja que separamos em 3 centenas, 8 dezenas e 5 unidades. Esse primeiro quadro. E o segundo, que é o que ela acrescentou, tem 1 centena, 4 dezenas e 5 unidades. Vou passar. Bom, acrescentando uma quantidade à outra, vamos ter o total de 4 centenas, 12 dezenas e 10 unidades. Reagrupando tudo isso, trocando 10 unidades por uma dezena e 10 dezenas por uma centena, vamos ter essa segunda situação de baixo aí, que é 5 centenas e 3 dezenas. Bom, usando o algoritmo, vamos ter o seguinte: temos 3 centenas, 8 dezenas e 5 unidades, que é o 385, e na situação de baixo tem 1 centena, 4 dezenas e 5 unidades. Então, fazendo essa soma, vamos totalizar 530, que é 5 centenas, 3 dezenas e 0 unidades. Ou pode fazer a forma convencional, que é armando a conta de adição,
385 mais 145, que vai dar o 530. Então veja que 5 unidades mais 5 unidades dá 10 unidades. E 10 unidades é igual a uma dezena, igual a 0 mais 0 unidades. Então uma dezena mais 8 dezenas mais 4 dezenas totaliza 13 dezenas. E 13 dezenas, que é igual a uma centena mais 3 dezenas. Uma centena mais 3 centenas mais uma centenas é igual a 5 centenas. E foi o que a gente fez lá nos papéis, nos cubinhos dourados. E a gente refletiu em números agora. Passar. Então aí tá aí o problema proposto. É o nosso segundo problema. Mateus estava colhendo algumas frutas de sua fazenda para sua mãe vender na feira. Ao passar pelas árvores, ele percebeu que na fazenda tem 54 laranjeiras e 32 mangueiras. Quantas árvores tem na fazenda de Mateus? Portanto, ele dividiu aí nas dezenas. Portanto, tem 5 dezenas e 4 unidades. É o primeiro tipo de árvore. E o segundo tipo de árvore vamos ter 3 dezenas e 2 unidades. Então, fazendo a somatória, classificando certinho as dezenas e as unidades, botando uma abaixo da outra, fazendo essa soma, vamos totalizar o total de 86 árvores. Bom, chegamos ao fim de mais uma apresentação. Espero que tenhamos sido muito claro em nossas explicações e muito obrigado.